Olá, queridos, estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso tema, a abordagem da sexualidade na formação dos filhos, na formação da família. Conforme nós falamos no primeiro vídeo, o destaque que nós estamos dando é para a cosmovisão bíblica. Isto é, a nossa família, os nossos filhos precisam de ter uma cosmovisão bíblica para que eles possam delinear suas vidas, tomar decisões e caminhar naquilo que nós ensinamos a vida toda para os nossos filhos. E também o outro destaque que nós fizemos, que o principal objetivo é formar os nossos filhos para caminhar com Deus, caminhar na fé. E para isso, nós temos que deixar firme na vida deles a cosmovisão bíblica. Isto é, são princípios da palavra de Deus, princípios naquilo que nós cremos, naquilo que nós entendemos enquanto verdade, aquilo que nós entendemos enquanto a criação, o homem, e a nossa existência. Qual é a cosmovisão que os nossos filhos terão para tomar decisões nas suas vidas a partir do momento em que eles tiverem a sua autonomia, onde nós já cumprimos o nosso papel de formação e eles aí vão formar outros lares e vão dar continuidade às suas vidas. Isso é extremamente importante que cada casal, que cada família, cada responsável pela família, especialmente o pai, o sacerdote do lar, tem que estar em mente o tempo todo. E nessa sequência, nós vamos falar então um pouco mais específico sobre a sexualidade. Então vamos tratar a cosmovisão cristã sobre a sexualidade. Então, partindo dentro da cosmovisão cristã, logicamente que para todas as áreas da nossa vida, nós temos princípios que estão atrelados a esta cosmovisão bíblica. Princípios atrelados aos princípios básicos de Deus. Quais foram as ordenanças de Deus para nós vivermos esta vida, para nós termos tranquilidade na continuidade das nossas famílias, no desenvolvimento do indivíduo como um todo. Então, falando de sexualidade, Deus criou a nossa sexualidade. Então, um dos mitos, uma das falácias que dizem é que a sexualidade é do diabo, é pecaminosa, que é impuro. Na verdade, é o comportamento que o homem tem em relação a essa sexualidade que é impuro e que é errado e que está fora daquilo que Deus tem. Mas a sexualidade é pura, foi criada por Deus com objetivos claros para nós, E o ato sexual existe para o prazer e para a procriação. E vamos já adiantar aqui que a sexualidade não se resume no ato sexual, que é um outro problema também que se tem na formação dos filhos, principalmente para ensinar crianças quanto à sexualidade. Por quê? Porque já se pensa no ato sexual. E sexualidade não se resume ao ato sexual. E aí então nós precisamos construir um relacionamento matrimonial eficaz e afetivo entre um homem e mulher, cujo objetivo do sexo é este. E este comportamento entre marido e mulher já é, na sua prática, uma forma de ensinar e instruir os nossos filhos quanto à sexualidade. Principalmente quando nós estamos tirando o foco de sexualidade. No ato, nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de pureza de relacionamento, de uma convivência harmoniosa entre gêneros diferentes, homem e mulher. Aí nós já estamos falando de sexualidade. Então a nossa vida inteira, por completo, ela está ensinando a sexualidade, Então, a sexualidade também é o prazer como uma expressão do amor para que ambos, homem e mulher, o desfrutassem. E a nossa família, os nossos filhos, eles vão perceber na continuidade, no seu desenvolvimento intelectual, à medida que eles vão compreendendo, eles vão inclusive perceber como que é a sexualidade dos nossos pais.
Porque essa sexualidade bem vivida, ela vai trazer equilíbrio no relacionamento dos pais, né, do marido e mulher, e que por sua vez traz equilíbrio para a família como um todo. Então vocês estão percebendo que nós estamos colocando aqui neste momento já uma didática de ensino da sexualidade, que é a própria expressão da vida do casal, a própria expressão da vida familiar, do convívio diário. E isso então vai facilitando o aprendizado da sexualidade nos seus pontos mais específicos, né? Principalmente aqueles pontos que chegam na questão de dificuldade, da vergonha, né? Isto vai sendo quebrado conforme a família se relaciona. Como que é a relação desta família, né? É importante também que as crianças, né, a família como um todo, compreenda nessa prática que existem limites na relação sexual, existe limite na nossa sexualidade. A sexualidade, ela traz prazer, ela está envolvida com prazer, mas ela tem limites cujos princípios em Deus é que determina esses limites, né? Então, não deve ser uma obrigação penosa, tampouco hedonista. Nós estamos falando aqui de uma sexualidade voltada para o casal, porque nós entendemos que é a base para a formação dos filhos. Logicamente que na sequência nós vamos falar de estratégias mais específicas de como você passar então essa instrução. Neste momento nós queremos dar a base da sexualidade, porque eu preciso ter a base da sexualidade, e essa sexualidade como base eu tenho no marido e mulher. Eu tenho no relacionamento primeiro do casal. Eu tendo a sexualidade bem resolvida para mim, se o casal compreende a base da sexualidade e age dentro desse contexto, né, seguro, desse contexto puro, desse contexto bíblico, forjado nos princípios da palavra, já é a principal forma de transferir isso para os filhos, de ensinar isso para os filhos. Então, quando nós estamos falando que não é uma obrigação penosa e tampouco hedonista, que ela não pode ser uma obrigação e que já que Deus criou o sexo, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer, conforme nós temos nos ensinamentos do apóstolo Paulo, que ele dá a orientação muito bem para os casais, que não pode abster-se, né, por causa que está pensando também no outro. E quando nós falamos de relacionamento, o outro é a parte mais importante. Eu tenho que viver a minha vida em função do outro, porque isto é a referência do amor, isso é a expressão do amor. E também, por outro lado, ela não pode ser hedonista. Vamos entender esse termo hedonista, vem de hedonismo, isto é, o prazer pelo prazer. O prazer está acima de todas as outras situações na vida humana. O prazer é que comanda o homem, né? O prazer é que comanda a sociedade. Tudo tem que ter prazer. O hedonismo é um pensamento, né? Chega a ser um pensamento filosófico, obviamente, que o que importa é prazer. Se não dá prazer, não é de responsabilidade, eu não tenho o que fazer. E nós sabemos que nem tudo na nossa vida, o que nós fazemos é prazeroso, mas é necessário. E, portanto, nós não podemos colocar a sexualidade como aquilo que vai dar prazer para nós acima de qualquer coisa. Ele tem o seu prazer determinado por Deus, porque em Deus tudo é bom, tudo é perfeito e, portanto, é lícito nós usufruirmos deste prazer. Mas ele não pode continuar sendo prazer quando ele quebra princípios básicos dentro da cosmovisão bíblica, que nós já falamos bastante, né? O ideal de Deus é que nos abstenhamos antes do casamento e sejamos fiéis aos nossos parceiros dentro dele. Eu acredito que este é um ponto bastante espinhoso na hora de falar com os filhos, na hora de educar filhos quanto à sexualidade. Por quê? Porque hoje nós temos uma sociedade totalmente livre, né? Totalmente expansiva com relação a isto. As pessoas não têm por que se resguardar. E aí há muito questionamento. Por que Deus
não permite que a gente tenha a sexualidade antes do casamento. Aí é muito interessante nós compreendermos isso justamente para desqualificar o sexo, a sexualidade, como um método de dar prazer à pessoa. Deus, nesse sentido, por ele colocar esse princípio, ele está vinculando a sexualidade com propósitos mais elevados, com propósitos específicos, que é de formar família, que é de dar continuidade à sua criação. E então, ele não coloca a sexualidade como um item específico, único, de dar prazer ao homem. Por quê? Porque o prazer ao homem é o próprio Deus. Isto é muito maravilhoso, porque chega a ser assim uma revelação quando a gente está lendo, quando a gente está tratando do assunto. Porque é muito complicado mesmo falar para jovens, principalmente, que eles não devem fazer sexo antes do casamento. E eles perguntam por quê. E há uma dificuldade muito grande nas famílias explicar o porquê. Porque se é tão bom, se é correto, se é certo, se eu estou fazendo, né, entre duas pessoas responsáveis e tudo mais, e não pode, mesmo assim, por quê? Porque a questão não é se você está fazendo entre duas pessoas adultas, duas pessoas responsáveis, se está fazendo tudo certo do ponto de vista de saúde. A questão é, qual o interesse de Deus na sexualidade? Qual é o principal objetivo de Deus na sexualidade? Não é dar prazer ao homem. O prazer é uma consequência, o prazer é um resultado positivo daquilo que você cumpre diante de Deus. Mas o principal é dar continuidade a um propósito de encher a terra, de formar novos homens, novos humanos, de formar novas famílias na terra. E por isso que ele coloca este limite, este princípio, para não dar a entender ao homem que sexo é o objetivo máximo do prazer, e o que não é. Então isso é importante tratar com os nossos filhos. O casamento, lugar seguro para a prática da sexualidade. Olha, veja bem que hoje, se nós não entrarmos com os ensinamentos para com os nossos filhos, de tudo aquilo que nós já falamos na primeira parte, a cosmovisão bíblica, e orientar a sexualidade para os nossos filhos, eles vão aprender na prática, com muito mais poder didático, com muito maior estratégia, na nossa sociedade que não tem compromisso com os princípios de Deus. Que o sexo ficou muito claro para a sociedade que ele, de fato, é um dos objetivos principais em satisfazer prazer, inclusive para a saúde humana. Né? As pessoas elas chegam a dizer que sexualidade é saúde, e de fato é. Mas ela não é intrínseca à saúde do ponto de vista de Deus. Porque o homem, servos de Deus, que não se casaram, que se dedicaram a vida ao Senhor, ele não vai ter saúde então porque não tem sexo? Completamente não é verdadeiro isto. Porque a saúde está em Deus. E a pessoa que não está se abstinendo de sexo, tem abstinência de sexo, por uma questão em que ele não se casou, está seguindo ao Senhor, está cumprindo outra função no Senhor, e também é jovem, ainda não está no momento de casamento, não vai ter saúde? Vai ter saúde. Porque o sexo não está ligado a esse tipo de saúde que nós estamos falando. Mas os seres humanos que não cumprem princípios de Deus, eles vão atrelar também a sexualidade. Por quê? E de fato é real. Porque as pessoas não têm como se controlar. Então elas vão procurar a sexualidade de qualquer maneira e vai ter uma necessidade da sexualidade para a sua vida emocional e afetiva, porque elas não têm Deus. Elas não têm aquele que é o princípio da nossa alegria, princípio do nosso prazer e princípio da nossa saúde. Saúde física, saúde mental e saúde emocional. Então, logicamente que eles não terão a saúde emocional sem o sexo. Então eles vão procurar no sexo essa saúde emocional. Por isso, a sociedade que não segue os princípios de Deus vão dizer que sexo é saúde. E isso é verdade.
O que eu estou dizendo é que para o cristão que não tem sexo, ele não será uma pessoa sem saúde. Por quê? Porque a saúde dele está em Deus. O prazer dele está em Deus. Isso precisa ficar claro. Até para não haver uma discussão sem base com as pessoas sem Deus. Porque eu dizer para as pessoas que não têm Deus que sexo não é saúde, eu estarei sendo, do ponto de vista dele, ignorante. E de fato sim, porque existe uma verdade, existe um princípio para eles que sexo de fato é saúde. Por quê? Porque eles não têm a essência de Deus. Se eles não têm a essência de Deus, o sexo para eles passa a ter uma outra dimensão. Que no caso nosso, cristãos, o sexo não está dentro dessa dimensão primária. Ela não é prioridade. A nossa prioridade é Deus. A nossa prioridade é o Senhor. A nossa alegria, o nosso prazer, a nossa saúde está no Senhor. Isso precisa ficar muito claro na hora de orientar os nossos filhos, né? Por isso que a Bíblia coloca que o casamento é o lugar seguro para a prática da sexualidade. Outra coisa importante nós frisarmos aí, mais uma vez, nós estamos fazendo a abordagem da sexualidade para cristãos, para pessoas que têm cosmovisão bíblica. Portanto, nós podemos dizer que a maneira dos nossos filhos ter sexo, a maneira dos cristãos terem sexo seguro é no casamento e não no preservativo. Agora, por outro lado, eu quero deixar muito claro aqui, sem criar polêmica, porque eu estou falando de um outro público, que aquele que não está em Deus, sexo seguro para eles é o preservativo. E nós não podemos negar isso, porque inclusive nós estaremos sendo irresponsável do ponto de vista de saúde pública. Porque se eles não têm a essência da segurança que é Deus, no mínimo eles vão usar a segurança que o seu sistema, que o sistema deles determina. É o sistema deles e não o nosso. Então, não cabe a nós arbitrar no sistema do outro. Cabe a nós arbitrar no nosso sistema, que é na cosmovisão bíblica. Então, eu sempre vou dizer para a igreja, sempre vou dizer para os nossos filhos, que o sexo seguro é o casamento. Isso para nós é uma bênção, irmãos. E aí nós não precisamos de ficar entrando em polêmicas, que aliás nós vamos tratar dessas questões polêmicas, e eu já estou tratando de uma. O problema maior de polêmica é que nós discutimos determinados assuntos em âmbitos, em situações, em cosmovisões diferentes. Então, a cosmovisão que nós temos que tratar todas as coisas é a cosmovisão bíblica. Agora, eu não posso tratar de assuntos que são baseados nos princípios bíblicos, nos princípios da palavra, numa cosmovisão secular, onde são outros princípios filosóficos, científicos, que o determina e que dá a direção para eles. Então, para nós, para o cristão, né, a prevenção da sexualidade é a castidade. Para o cristão, para os nossos filhos, é castidade que nós temos que ensinar, é relacionamento com Deus, que vai segurar os nossos filhos, que vai salvar os nossos filhos, é comunhão com Deus, é vida em comunidade. Isso sim, dentro da nossa cosmovisão, nós temos que ensinar, temos que levar os nossos filhos a isso. Isso mesmo. Né? Castidade, né? E santidade em Deus. Isso leva os nossos filhos a uma vida saudável, uma vida santa diante de Deus. O sexo antes do casamento, fora do casamento, estabelecendo em outro padrão, a Bíblia considera como pecaminoso. Exato. O nosso padrão, ele é bíblico. O nosso padrão, ele é santo. Fora disso, é pecado. E isso tem que ficar bem claro para nossos filhos, para os nossos jovens. De modo geral, dentro da cosmovisão bíblica, o sexo fora do casamento é pecado. Uhum. Isso tem que ficar muito claro, e até aí, até o entendimento do que é pecado.
E aí está uma outra coisa importante, que nós não vamos relacionar o sexo como pecado, mas a relacionar a forma que ele é administrado. Porque aí ele está saindo fora de princípios, porque o pecado é sair fora do princípio de Deus. É realizar coisas fora do princípio de Deus, fora da vontade de Deus. Isso é pecado. Não é o sexo que é pecado, mas é a forma em que está sendo administrado. Eu estou indo contra princípios que Deus estabeleceu. Então isso precisa ficar muito claro. Então, para nós cristãos, para os nossos filhos, para os jovens cristãos, é a castidade, é o que Deus convida, é o que Deus chama os nossos filhos, nossos jovens a viver castidade. E falando em castidade, também entre casais. O casal também deve ter castidade. Em que sentido? Na unidade com o seu cônjuge, na responsabilidade somente com o seu cônjuge, ele tem que ser casto com relação a qualquer pensamento envolvendo outras pessoas que não seja o seu cônjuge. Isso também é castidade. Porque não adianta nós falarmos de castidade para os solteiros, castidade para os nossos jovens, e o casal administrar a sua sexualidade como ele bem deseja, como ele bem quer, ainda que seja somente entre eles dois. Existem limites também, conforme dizem Hebreus, que o matrimônio, que o quarto do casal, que a cama do casal seja santa. Eu estou, logicamente, aqui parafraseando o texto de Hebreus. Mas é isso que é muito importante dizer, que o casal também, quando a gente fala de castidade, é uma vivência de sexualidade dentro dos princípios de Deus. E o casal também tem princípios, E a Bíblia também trata a sexualidade dentro da união conjugal, monogâmica e heterossexual. Outra questão que traz polêmica. O que a Bíblia nos diz? O que a palavra de Deus nos ensina? É mono. Uma mulher só, um marido só. Heterossexual, sexo diferente, homem e mulher. É isso que nós vamos ensinar para os nossos filhos, vamos ensinar para a nossa igreja, vamos ensinar para os nossos jovens cristãos que estão dentro de uma cosmovisão bíblica. Fora disto é pecado, é errado. Ainda que nós tenhamos no nosso meio homossexuais, isto não o legitima a ter práticas sexuais homossexuais. A homossexualidade, neste caso, é uma experiência que ele vai vivenciar, é uma dificuldade que ele vai vivenciar, ele vai ter que buscar conhecimento, vai procurar irmãos, vai procurar pessoas dentro da igreja para permanecer casto dentro dessa condição. Isso também é uma questão que gera polêmica, mais uma vez, quando nós vamos arbitrar em outro campo. Dentro da igreja não tem o que se discutir. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus deixa muito claro onde que deve acontecer a sexualidade humana dentro do casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Este é o princípio de Deus. Esta é a palavra. Não tem nada que não esteja tão claro como este ensinamento. Agora, a questão, muitas vezes, muitos cristãos entram em polêmica, mais uma vez eu digo, é porque vai arbitrar em outra cosmovisão. E eu não tenho como determinar estes princípios para uma pessoa não cristã, para uma sociedade secular, porque ela não tem base para viver estes ensinamentos. Então, primeiro eu tenho que dar base, eu tenho que levar o evangelho às pessoas. Ela tem que reconhecer Jesus, ela tem que entrar nessa cosmovisão bíblica, para depois, então, ela vivenciar estes ensinamentos que nós temos para nós. Agora, do outro lado, nós temos que respeitar sim, continuar respeitando, não discriminando e não sendo preconceituosos, porque o preconceito, a discriminação não traz ninguém para Jesus, não faz com que essas pessoas queiram estar conosco. Pelo contrário, elas se afastam ainda mais. E eu não preciso ser preconceituoso, não preciso discriminar ninguém para experimentar e para viver os princípios de Deus.
Pelo contrário, eu estarei vivendo o princípio básico, que é o amor, que é a incluir a todos, né? Portanto, o sexo antes do casamento, fora do casamento ou diferente do padrão estabelecido pela palavra de Deus é considerado uma prática pecaminosa. Isso tem que ficar muito claro, né? E a sexualidade ela tem que estar dentro da ética cristã. A ética cristã é fundamentada unicamente nas Escrituras. Só para relembrar aqui, ética é aquilo, é muito relacionado com a moral, né? Porque ética está relacionado com aquilo que é certo e errado, mas esse certo e errado aqui, nós estamos falando daquilo que uma comunidade entende como certo e errado, e nós estamos falando de uma comunidade cristã, que para o que é certo e errado, além da palavra de Deus, tem o relacionamento com Deus. Porque, ora, esse certo ou errado não vai depender apenas de princípios das Escrituras, mas muito mais ainda, do relacionamento íntimo com Deus. Para que a ética cristã se estabeleça, não basta eu ter a lei, não basta eu ter os princípios. Eu preciso de ter relacionamento íntimo com Deus. Porque tem muitos cristãos com o uso da Escritura, com o uso da palavra, com o uso da lei, saindo da ética cristã. Porque trata pessoas de maneira extremamente legalista, né? E não considera a relação íntima com Deus. Eu não estou dizendo que o relacionamento íntimo com Deus diferencia o princípio, mas é como eu aplico este princípio, como que eu acolho as pessoas envolvidas, né, nestes princípios. A ética cristã classifica a sexualidade como uma bênção dentro da união matrimonial e como uma prática pecaminosa fora dela. Isso também nós já deixamos claro para você. 1 Tessalonicenses, né, 4, do 3 ao 5, nos traz aí um ensinamento muito profundo sobre a sexualidade. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Olha só, como pagãos que desconhecem a Deus. Nós vamos ver isso o tempo todo na sociedade. São pagãos que não conhecem a Deus. Portanto, eles vão ter desejos desenfreados, paixões desenfreadas, né? Vão vivenciar a imoralidade. Tudo isso em busca de prazer, em busca de preencher um vazio que só Cristo, só o Evangelho possa preencher. Mas para nós, abstenhamos-nos disso tudo, né? Não espere comportamentos, princípios e valores cristãos nas instituições seculares, como a gente vem falando aqui. Uma das coisas que eu observo muito, né, muitos cristãos e pessoas até muito de grande importância, gasta-se um tempo e tem uma preocupação muito grande para ficar se discutindo as questões, transformando em polêmicas todas essas coisas, porque tentam impor para o mundo secular princípios vividos na igreja. Não tem como, nem na igreja eu imponho esses princípios. Somente aqueles transformados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, é que cumpre os princípios de Deus. Amados, isso é muito maravilhoso e é importante que nós tenhamos isso. Por quê? Porque os nossos filhos não vão cumprir princípios porque nós pais queremos. Porque nós estamos impondo para eles. Eles podem até cumprir aos seus 15 anos. E olhe lá, eu estou colocando uma idade aqui, é só como exemplo. Porque a gente já vê criança de 8, 7 anos que não obedecem pais. Então eles podem até cumprir por imposição dos pais. E depois que eles ficarem mais velhos, né? Ficarem independentes dos pais, eles vão cumprir esses princípios? Não vão. Então não adianta nós cristãos acharmos que pela nossa posição de pai, de autoridade, nós vamos fazer com que os nossos filhos cumpram os princípios de Deus. Somente quem tem o poder para isto é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós devemos orar
ensinar os nossos filhos, trazer a presença do Espírito Santo de Deus para a nossa família, para que os nossos filhos tenham experiência com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo os guie em toda a verdade. Amados, louvado seja o Senhor, que seja esta palavra, que seja essa presença do Espírito Santo a guiar os nossos filhos. Agora, a nossa responsabilidade é trazer a presença de Deus para o nosso lar, é trazer o relacionamento, a comunhão do Espírito Santo, é levar os nossos filhos a ter uma experiência real com Jesus, é levar os nossos filhos a ter uma experiência com o Espírito Santo, a ser batizado no Espírito Santo, ser batizado com fogo, ser apaixonado por Jesus, ser apaixonado por Deus, para que eles possam caminhar firmes nos princípios de Deus. E no mundo secular, nós não temos condições de fazer isso, a não ser iniciar o evangelismo. E para isso, né, eu sempre gosto de falar que não adianta, né, nós querermos levar os nossos filhos se nós não temos. Então eu sempre falo, criança, ela aprende muito mais pelo exemplo, ela aprende muito mais vendo as coisas do que simplesmente você falando na mente, na cabeça dela. Então nós precisamos também ser pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que têm uma vida diária com o Senhor. Os nossos filhos precisam ver essas coisas, porque são essas coisas que vão marcar os nossos filhos, que vão marcar a infância, que vão marcar a juventude deles. E eles vão sempre olhar para nós como uma referência. Então os nossos filhos, eles precisam ter referências boas, referências de espiritualidade, referência de companheirismo, referência de comunhão, referência de carinho. E onde que eles vão ver isso? Onde que eles vão encontrar isso? Dentro de casa, com seu pai e com sua mãe. Então, amados, não vamos esquecer disso. O nosso exemplo é o nosso maior ensino, o nosso exemplo é a maior escola para os nossos filhos. Vendo, eles vão ficar marcados com isso. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se você aí está entusiasmado com a palavra, eu e a Cláudia que estamos aqui, parece que a gente está, e aí a gente está se manifestando, porque é online, a gente é diferente para nós nesses dias, estamos aprendendo, mas a gente está sentindo muita presença do Espírito Santo aqui, amém? Continuando aí também nesse mesmo raciocínio, nós não podemos esperar comportamento sexual transformado de quem ainda não teve sua mente transformada. Então nós precisamos levar os nossos filhos a ter uma mente transformada. E o fato dos nossos filhos ter nascido de nós, eles não nasceram com mente transformada. Eles nasceram em pecado e precisa de Jesus, precisa do Evangelho, precisa do Espírito Santo para serem transformados. E o mundo não foi transformado. Então não há possibilidade de esperarmos que o mundo secular esteja tendo uma vida exemplar, né? Em 1 João 5,19 isso fica muito claro. Sabemos que somos de Deus, mas todo mundo está no maligno. E não receberam ainda Jesus. Estão sob o domínio do maligno. E nós precisamos de levar o Evangelho, amar essas pessoas, não discriminá-las, não rejeitá-las, mas amá-las para que nós possamos, o máximo possível, resgatá-la para nós. E através da nossa família, nós temos condições de fazer isso. Amém? E não por fim, mas assim, mais específico, como falar aos filhos, né? Muito interessante isso. Como falar de sexualidade com os nossos filhos, né? Desde a mais tenra idade. Começou a falar, começou a ficar curioso, já temos que começar a falar. Então, a primeira coisa, como falar com simplicidade, com uma linguagem simples, com imagens simples, com exemplos simples, para que a criança entenda o que você está falando, né? De maneira clara, de maneira objetiva, né? Não fazendo tanto rodeios com criança, porque eles não entendem isso. Não adianta você usar linguagem figurada com criança, porque eles também não entendem. Então tem que ser uma linguagem clara e uma linguagem verdadeira. Temos que falar a verdade para a criança. Não podemos ficar enfeitando
ou inventando coisas que a criança vai levar aquilo para a vida, vai acreditar. Então, simplicidade, clareza e verdade na hora de ensinar. Sem subestimar a capacidade de entendimento deles, porque as crianças, elas são muito inteligentes e elas entendem muito bem o que nós falamos. Então, nós não podemos subestimar os nossos filhos, a inteligência dele, e ainda mais hoje, que as crianças parecem que já nascem inteligentes, né? As crianças hoje, elas já nascem sabendo das coisas. Então, nós pais temos que saber muito mais do que eles para ensiná-los, né? Usando uma linguagem, um linguajar adequado para a idade, sem criar inverdades, sem ficar inventando, sem ficar criando coisas que deixam a criança mais confusa, mas ensinando com clareza e com simplicidade. Não utilizar a didática do medo, né? Não faça isso, se você fizer isso vai acontecer aquilo, isso é feio, né? Isso é feio, né? Tira a mão daí, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ou Deus não gosta disso, isso é pecado, Jesus não gosta. O tempo todo tem pais que ensinam as crianças dizendo o tempo todo que Deus não gosta, Deus vai ficar bravo, Deus, né? Isso traz o quê? Uma imagem de um Deus mau, de um Deus ruim, de um Deus perverso, que tudo ele castiga. Então, essa é a didática do medo, né? Não ficar usando Deus para ensinar os filhos, mas de uma forma negativa, né? E isso pode trazer um problema muito sério na vida de adulto. E aí requer uma compreensão da família, de entender como que se dá o desenvolvimento, né, da sexualidade da criança, como se dá o desenvolvimento do indivíduo, na verdade. E está muito relacionado à sua sexualidade, o nosso desenvolvimento, né? Por isso que é preciso ter essa compreensão. Então existe uma fase da criança, né, que nós chamamos de fase fálica, que é o momento onde a criança está conhecendo o seu corpo. Então ela pega nas suas partes íntimas. Assim como ela está conhecendo qualquer parte do corpo, ela também está conhecendo as suas partes íntimas. E aí que entra a cultura do medo. E nós precisamos de quebrar isto. Tira a mão daí que isso é feio. Isso não é feio. Isso é coisa que Deus fez e é lindo, é maravilhoso. O nosso corpo foi feito por Deus. Então quando você está dizendo isso, você intervém com os seus filhos, né, principalmente nessa fase, você está falando uma inverdade. Porque aquilo não é feio. E aquilo não é indecente. E o que a criança está fazendo não é pecado. Porque, mais uma vez, pecado é sair dentro dos princípios de Deus, é fazer algo fora da vontade de Deus. O que está acontecendo com essa criança, o mínimo que está acontecendo, simplesmente está acontecendo que ela está se conhecendo. Ela está conhecendo o seu corpo. E nós não podemos esquecer que o nosso pênis, que a vagina, que o pênis, que os seios fazem parte do corpo. As partes da sexualidade, são componentes do corpo humano. E nós temos que ensinar aos nossos filhos o corpo humano como um todo, orientando as suas funções, inclusive quando as crianças estiverem, você pode até orientá-la, né? Mas orientá-la da maneira certa, já aproveitando para dizer que Deus criou o corpo nosso e são partes diferentes, cada parte tem sua função. Ok? Mas nunca dizer que é feio e tentar fazer com que a criança pare com isso, porque ela vai parar na fase correta. Não adianta você querer impedir isto, ok? Logicamente que há tempos anteriores, na minha época, por exemplo, as crianças, elas ficavam peladas, né? No quintal, na roça, era muito comum as crianças ficarem nuas até os seus 8 anos. Hoje não, hoje é diferente. E na roça era muito comum e parecia que aquela turma daquela época da roça parecia que tinha uma facilidade até maior de ensinar. Porque também eles já nasciam e já tinham convivência com o seu corpo, né? À medida que eles estavam entrando na puberdade, né? Que daí então começava a entrar o pudor, as próprias crianças já queriam se vestir, né? Porque é natural.
as coisas são naturais. Então, quando estiver acontecendo situações naturais, que nós não queiramos fazer uma intervenção equivocada, tá? Por exemplo, né, às vezes nós fazemos as intervenções equivocadas, mas muitas vezes também fingimos que não estamos vendo nada. Então isso também não pode acontecer. Por exemplo, você vê a criança lá, o menininho mexendo nas suas partes íntimas, você deixa pra lá, você não intervém, você não fala nada. Você vê as crianças conversando assuntos da sexualidade, você não intervém, também não fala nada. Você vê as necessidades da criança, mas você finge que não está vendo. Né? Eu vou falar um exemplo aqui muito claro, que eu acho que é uma coisa que nós temos que aprender muito. Nós vemos, às vezes, um menino, desde pequeno, desde a sua mais tenra idade, que ele tem trejeitos homossexuais. Nós fingimos que não estamos vendo. Nós pais fingimos que não vemos. E nós amigos, muitas vezes, não temos a coragem de chegar no pai e conversar com os pais. Então é uma coisa que nós precisamos aprender no nosso meio, com os nossos casais, com os nossos amados. Nós vimos, percebemos que tem alguns trejeitos, vamos conversar com muito amor com aquele pai, de como tratar essa situação com o filho, né? E depois muitos deles crescem, viram jovens, viram adolescentes, e aí a gente vê o que acontecia desde criança. Porque são coisas que tem que ser ensinado, que tem que ser conversado, tem que ser tratado desde criança. E muitas vezes nós, como pais, fingimos que não estamos vendo as coisas acontecerem dentro da nossa casa, né? Outras coisas também é a tal expressão, você não tem idade para isso, né? Quantos de nós, até eu mesma, até nós, já falamos isso para os nossos filhos? Sexualidade, ensinar sexualidade não tem idade. Então, nós temos que ensinar desde que a criança comece a ser curiosa, comece a questionar, comece a perguntar, deve começar o nosso ensino, né? Não tem idade. E dentro dessa questão da homossexualidade, essas tendências homossexuais, é um assunto que cabe até uma atenção maior. A gente pretende trabalhar esse ponto em separado, até para deixar à disposição dos queridos posteriormente, porque não significa que o fato de nós acompanharmos, e caso tenha uma tendência homossexual, ele não vai ter essa tendência. A questão é que nós pais estaremos preparados, ele estará preparado para enfrentar essa situação posteriormente. A gente não está aqui dando nenhuma solução fácil, solução simples para situações tão complexas. Mas acontece que a primeira ação dos pais é negar. E aí foge da situação, finge que não está vendo. Pelo contrário, tem que acompanhar e não ter sentimento de culpa, mas encarar a situação para melhor ajudar o seu filho lá na frente, para que você também tenha condições melhores de enfrentar essa situação, de administrar essa situação. Porque hoje, como nós estamos vendo pais, né, que lá na frente descobre que o seu filho tem uma tendência homossexual e a família totalmente se esfacela. A criança, o jovem fica perdido. Aí é uma maneira desastrosa de lidar com a situação. Então nós precisamos estar atentos desde já. Procure também alguém para te ajudar a realizar a situação. Não fica querendo se esconder e achar que você é um super espiritual, é um super pai espiritual, eu sou cristão e na minha vida, na minha família nada acontece, na minha família tudo é perfeito. Não é verdade. Na nossa família vai acontecer muitas coisas difíceis. Sim. E Deus vai nos capacitar a passar, a administrar cada situação. Então é por isso que a gente precisa ficar atento, né? Uma coisa que nós não somos é perfeitos, né? Exatamente. Então, vai acontecer, pode acontecer com qualquer um de nós, né? E uma coisa também, muitas vezes nós achamos, né? Ou você pode estar achando, mas ensinar sexualidade para criança, isso estimula precoce a criança, estimula demais a sexualidade da criança. Não, a verdade não é estimular a sexualidade.
A verdade é quem liberta, é o ensino sério, é o ensino verdadeiro que vai libertar o quê? A curiosidade da criança, os desejos. Então é a sua verdade que vai libertar a criança e não estimular a criança. Pessoal, nós vamos dar mais um intervalinho curtíssimo agora para nós voltarmos e concluirmos este assunto que é demasiadamente importante para as nossas vidas, amém?